Eu vou falar sobre quem foi o criador da Lei de Ohm. Foi o George Simon. Ele foi o criador da Lei de Ohm, foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854. E ele verificou experimentalmente que existem resistores nos quais as variações da corrente elétrica proporcionam a variação da diferença do potencial, DDP. Simon realizou inúmeras experiências com diversos tipos de condutores. Aplicando sobre eles várias intensidades de voltagens, o conteúdo percebeu que nos metais, principalmente entre as correntes elétricas, a diferença do potencial se mantinha sempre constante. Dessa forma, elaborou uma relação matemática que diz que a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que é percorrente. Para usar a lei de Ohm, a gente tem que ter conhecimento de uma tabela ou um triângulo que a gente chama de V que ri, que é o V, ou a tensão, sobre o R, que é a resistência, e o I, que é a corrente. O V significa volt, o R é a resistência e o I, Ohm. O Ohm é representado pelo símbolo do ômega, que o Kevin já falou antes. Essa tabela é constituída pelo seguinte elemento. Na parte de cima da tabela, temos o V, que é a tensão. Na parte esquerda de baixo, o R. E na parte abaixo da direita, o I, que é a corrente, como eu tinha falado antes. Para a gente descobrir, por exemplo, a corrente de um lugar, a gente faz o V, a tensão, sobre o R. Ou para descobrir a tensão, a gente faz o R vezes o I. Isso é muito útil para, por exemplo, uma instalação predial ou uma instalação em casa mesmo, para a gente descobrir que corrente passa por ali, para a gente não tomar um choque ou botar uma lâmpada ou uma tomada que não suporte tanta carga. Tá, assim como o Felipe havia dito antes, eu vou falar sobre alguns exercícios sobre a matéria. Por exemplo, que corrente passar pelo filamento de uma lâmpada se ela for ligada aos terminais de um gerador de 100 volts e seu filamento possui uma resistência de 20 ohms. A resposta dessa questão será 5, porque 100 dividido por 20 é 5. Nada de grande coisa, nada de mais, assim. Outro exemplo de exercício é que resistência tem um pedaço de fio que ligado a dois pontos entre os quais há uma DDP de 1,5 volts e é percorrida por uma corrente de 2 amperes. Tá. Outro tipo de exercício que pode ser abordado seria que resistência tem um pedaço de fio que ligado a dois pontos entre os quais há uma DDP de 1,5 volts é percorrido por uma corrente de 2 amperes. A resposta dessa questão será 0,75. A resposta dessa questão será 0,75, porque 1,5 volts dividido por 2 é 0,75. É coisa simples, que nem o Felipe já havia explicado. Agora, mais uma, só para completar mesmo. Barbatona. Coisa simples assim. Outro exercício pode ser: que tensão foi aplicada a um aparelho elétrico de resistência igual a 5 ohms se ele foi percorrido por uma corrente de 4 amperes? A resposta disso vai ser... Tá. Outra questão disso que pode ser abordado vai ser: que tensão foi aplicada a um aparelho elétrico de resistência igual a 5 ohms se ele for percorrido por uma corrente de 4 amperes? A resposta disso será 20. Coisa bem simples assim, 5 vezes 4. Coisa bem simples. Bom, eu vou explicar o V que ri, que foi o que o Felipe falou, que ele é usado na lei de Ohm. O V, ele é a tensão que a gente vai descobrir, que é a medida de volts. O R é a resistência, chamada de ohms, ou pelo símbolo de ômega. O I, que é a corrente, e a corrente que a gente também vai descobrir, tanto como a resistência e a quantidade de volts.